Olá, eu sou a professora Denise e hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre os desdobramentos dos estudos linguísticos que aconteceram depois da publicação do curso de Linguística Geral do Ferdinand de Saussure. O curso de Linguística Geral de Saussure nós sabemos que é o clássico, que é a obra célebre que inaugura esse momento dos estudos linguísticos. Mas nós não podemos perder também de vista o fato de que o pensamento de Saussure chegou até nós, mas não por uma obra que é da sua autoria. Lembremos-nos de que foi Charles Bailly e Albert Séchigny, dois colegas do mestre genebrino, que publicam essa obra a partir de anotações de 3 cursos que ele deu em Genebra, de 1907 a 1911. E a complexidade dessa autoria fica ainda maior se nós nos dermos conta que esses dois colegas, esses dois amigos, enfim, de Saussure, não frequentaram praticamente os cursos. Nós temos que ter claro, então, que este curso foi resultado das anotações que passaram por alguma seleção, por interpretação, e outros estudiosos foram verificar justamente nos manuscritos, e muitos desses manuscritos foram descobertos recentemente. E eles não só ajudam a compreender o pensamento do Saussure, como também apontam no próprio curso de Linguística Geral uma série de contradições, reduções daquilo que eventualmente o mestre genebrino propôs nos cursos que ele ministrou, nos 3 cursos de Linguística Geral. Entretanto, é a partir desta obra que nós temos, então, um objeto definido, uma constituição de uma ciência que coloca para nós uma possibilidade de análise que até então não se fazia. E o mais importante ainda é que não só no âmbito da linguística, o curso de Linguística Geral, o pensamento de Saussure vai influenciar toda a corrente estruturalista que se formou a partir de então, que é o século XX, na Europa, mais precisamente na França. E aí a questão, o que é corrente estruturalista, o que é estruturalismo? O curso de Linguística Geral, então, ele inaugurou uma nova maneira de se pensar a ciência e projeta justamente o futuro dessa ciência. E mais do que isso, o curso de Linguística Geral, as propostas de Saussure vão influenciar toda a corrente estruturalista que se formou na Europa, na França, ao longo, ou pelo menos numa metade do século XX. E o que é corrente estruturalista? O que é estruturalismo? O estruturalismo é uma abordagem de pensamento que vê a sociedade, a cultura organizada por estruturas. E são essas estruturas que produzem os costumes, os relacionamentos, os modos de relacionamento e, consequentemente, também a língua. Campos como a sociologia e a antropologia buscavam uma unidade teórico-científica e cada um com seu objeto, cada um no seu campo do saber, mas eles se concentravam nas propostas do Saussure, que aí então a linguística se transformava numa ciência piloto. Ora, o que do curso de Linguística Geral interessava para que essas outras ciências incorporassem nos seus métodos, nos seus modos de fazer ciência, que transformou a linguística, portanto, nesse lugar conhecido como ciência piloto? A concepção de língua. O que é língua para Saussure foi o que projetou o olhar e os estudos de Lévi-Strauss, por exemplo, que é o grande nome do estruturalismo. Mas vamos lembrar um pouquinho o que é língua no curso de Linguística Geral. A língua para Saussure é forma, não é substância. Ela é um sistema que conhece a sua ordem própria. Ela é considerada em si mesma e por si mesma, já que é um todo por si e um princípio de classificação. Para descrevê-la é necessário tomá-la do ponto de vista sincrônico. Lembremos de que Saussure ele faz uma abordagem separando a ideia da diacronia e que a língua deveria ser pensada no momento exato onde ela está sendo descrita. Não mais se preocupar, como fazia a linguística comparada, a linguística histórica, com todo o rastro da história para pensar, por exemplo, em como uma palavra era no grego, era no latim, no sânscrito e como que ela se constitui na atualidade. Não, Saussure faz, e ele usa a metáfora justamente do jogo de xadrez para mostrar isso. Não importa o momento em que você olha para o jogo, aquele momento é que tem que ser pensado para que as novas estratégias possam ser lançadas. Ora, a língua, segundo Saussure, ela funciona assim, naquele momento em que você vai descrevê-la. Mais do que isso, a língua ela é um sistema de valores. A noção de valor linguístico é fundamental também para que os outros pudessem se inspirar, na medida em que valor linguístico implica a relação que um elemento tem com o outro necessariamente por diferenças, por aproximações. Saussure vai dizer que na língua nós temos diferenças puras.
Grosso modo, o que nós temos numa língua são elementos que estão presentes num determinado signo porque outros estão ausentes. Nós temos um paradigma que vai regular aquilo que vai para o sintagma e aquilo que está na nossa memória virtual. Ora, eu uso um o artigo ou um a artigo a depender daquilo que eu estou enunciando, mas também porque existe no sistema essa relação. Ora, tudo na língua são diferenças, portanto, todas as outras áreas vão pegar justamente essa ideia em que as relações elas se dão em termos sistemáticos, e aí esse sistema aqui vai ser traduzido e vai ser pensado enquanto estrutura, e aí então todo estruturalismo vai se calcar nessas condições ou nessas concepções de língua de que fala o mestre Geneprino. Nós temos um sistema de valores passível de análise e de compreensão por meio de relações de identidade e de oposição. E é justamente essa relação que vai ser pensada em termos de estrutura e que vai inspirar toda a corrente que então se desenvolve a partir daí. Importantíssimo! Saussure e seus seguidores, eles estabelecem a língua e não a fala. Essa dicotomia entre langue e parole, língua e fala, faz o quê? Faz com que nós olhemos para o sistema, entendido, portanto, como na sua ordem própria, que se basta por si, e descarta a langue. Descartando a langue, ou pelo menos relativizando essa relação entre langue e parole, repito, Saussure e os seus seguidores excluíram a história, excluíram o sujeito, excluíram o contexto, porque a preocupação era justamente pensar somente a estrutura. E toda a corrente estruturalista ela se calcou nisso. Não havia indivíduos, havia estrutura. Era o homem apreendido e resgatado enquanto estrutura. O termo estruturalismo, portanto, ele deriva dessas relações, e essas relações, porque estão pensando no sistema, é que vão ser entendidas como estrutura. O estruturalismo se tornou um dos métodos mais extensivamente utilizados no século XX. Ele explora fundamentalmente, então, as inter-relações, repito, as estruturas, através das quais o significado é produzido dentro de uma determinada cultura. É impossível traçar os limites ou especificar o trabalho dos estruturalistas dentro de uma única, como se todos fizessem a mesma coisa, tivessem as mesmas atuações enquanto estruturalistas. Sob essa etiqueta são várias as abordagens, são várias as tomadas, e dá para pensar em pelo menos 3 tendências dentro do que se diz corrente estruturalista. Uma que vai tangenciar, ela, grosso modo, pode ser pensada como um estruturalismo moderado. Vamos pensar no estruturalismo de Todorov, do Gérard Genette, que são da literatura. Eles se apartam de uma ideia de subjetividade, de envolvimento com o objeto da análise, mas eles não incorporam todas as questões de abstração e de sistematização como propõe o método estrutural mesmo. Outra vertente, ou outra tendência, vai ser de forma mais cientificista. Temos aí o próprio Lévi-Strauss, repito que ele é o grande nome da antropologia, o grande estruturalista francês, acompanhado de Roland Barthes, por exemplo. Então, estes sim pegam a abstração da língua, essa língua tomada como sistema, e transportam para um método de análise para reconhecer as estruturas da sociedade, da cultura, e aí perceber então o homem enredado nessas tramas estruturais. Lévi-Strauss, para a gente colocar como um exemplo, ele inclusive veio ao Brasil, ele analisava as tribos indígenas e ele pôs por terra, pensando nas estruturas de parentesco, pensando como que as pessoas se relacionavam estruturalmente pensado, como que os inconscientes fazem como que essas relações se construam. Ele põe por terra a noção de que existe povo civilizado e povo selvagem. Essas dicotomias tradicionais foram todas revisitadas e, quando não anuladas, a partir de um estudo maravilhoso que se coloca, então, em termos estruturalistas. E uma terceira tendência para fechar, ela traz para o escopo das discussões reflexões de Marx, por exemplo, ou de Freud, para pensar sujeito, pensar história, ideologia. Então, a estrutura ela começa a ser questionada, e aí então você tem trabalhos do Michel Foucault, do Jacques Lacan, um da área mais da filosofia, outro da psicanálise, e que vão tensionar um pouco esse lugar da estrutura por ela mesma, do sistema, somente o sistema.
é uma tendência que seria então mais especulativa. O estruturalismo, ele na área dos estudos linguísticos, ele vai englobar os estudos, portanto, que pensam nessa língua sistemática, nessa língua enquanto sistema, quanto abstração do sistema, e duas grandes frentes tomam os estudos estruturalistas e que a gente tem acesso. São os funcionalistas, tais como os que se formaram no Círculo Linguístico de Praga, Trubetskoy na fonologia e Jacobson com as suas funções da linguagem, e do outro lado do Atlântico nós temos Bloomfield, um mecanicista, o grande nome do estruturalismo norte-americano é Leonard Bloomfield. Temos Edward Sapir, que é um mentalista, eles não convergem enquanto ideias, mas eram parceiros, ambos estudavam as línguas indígenas nos Estados Unidos. Depois deles, nós temos Noam Chomsky, com a grande revolução dos estudos linguísticos a partir da gramática gerativa transformacional. Eu cito basicamente esses nomes porque eles são os grandes nomes que nos ajudaram a pensar em termos de estudos linguísticos nos níveis de descrição linguística, ou seja, nós tínhamos um aparato teórico fornecido pelos estruturalistas que permitiram pensar o som, o fonema, pensar o morfema lá com Bloomfield, depois toda a estrutura da frase pensada com o Chomsky, e isso fez com que a linguística criasse um núcleo duro, um núcleo de investigação que fez com que hoje nós possamos pensar a gramática a partir de uma perspectiva estrutural, criada naquele momento, mas que depois de um ponto passou a ser questionada, e é aí que surgem então as linguísticas mais próximas de nós, que nós vamos entender como linguística enunciativa, discursiva, enfim. O auge do estruturalismo, portanto, ele chega num ponto em que outros pesquisadores e outros cientistas param para questionar a relevância de se olhar para a estrutura e não para a história, descartar aquilo que poderia ser a revolução justamente da ciência daquela época. Em outros termos, nós chegamos na década de 60 com grandes movimentos sociais. Lembremos-nos de maio de 68, em que um grupo de estudantes de Nanterre, em Paris, questiona não só o sistema político, mas a opressão, a repressão, e foi seguida de operários e se transformou na maior revolução próximo dos nossos dias em contexto francês. Aquela revolução, somada a um cenário que se pensava apenas na estrutura, não combinava mais. Então, que ciência é essa que olha só para a estrutura e não olha para o sujeito? Olha só para a estrutura e não olha para a história. Foi aí, então, que outras questões foram sendo acrescentadas e passou-se então a olhar não mais só para a estrutura, mas para os outros elementos que contribuem para que o sentido possa ser apreendido. Outras questões que nos permitem interpretar não só a palavra, não só o signo linguístico ou somente uma frase. Nós precisávamos interpretar esta estrutura toda num acontecimento, num momento das condições de produção, da enunciação, daquilo que faz com que o sentido possa realmente ser produzido. Uma vez questionada a questão da estrutura pela estrutura, da frase pela frase, nomes como de Émile Benveniste vêm nos chamar a atenção para outras questões sobre a significação. Ora, diz Benveniste, há signos no nosso sistema que você não consegue explicar, você não consegue atribuir nenhum sentido ou apreender algum sentido se você não colocar esse signo numa enunciação, num contexto, numa situação comunicacional. Ele pega, por exemplo, a obra dele é vastíssima, mas ele pega, por exemplo, a questão dos deiticos. Deiticos são aquelas palavras que você precisa da enunciação, você precisa estar no lugar em que você fala para que aquela palavra possa fazer algum sentido. Por exemplo, se eu digo este computador, o este é um demonstrativo que só faz sentido se alguém estiver aqui comigo olhando o meu computador. Isto. O que é o isto, se não algo que você mostra no momento em que você está falando? Esses são alguns dos elementos que se somam, por exemplo, aos advérbios. Aqui. Que sentido você pode dar para um advérbio de lugar como aqui, se não o lugar da onde você fala? O agora. Que momento é esse, que tempo é esse do agora, se não for uma referência que você toma pela enunciação? Agora, este momento em que eu falo, em que eu estou conversando com vocês, ou agora, nesta semana, agora, este mês, esse ano, esse século.
Esses elementos que eu preciso somar à estrutura é que vai deslocando esse olhar tão sistemático que pensava só na langue, abstraída da parole, da fala, e aí vão se somando outras abordagens linguísticas que vão pensar não mais na frase, repito, mas no texto e no discurso. Um outro exemplo de como é necessário as condições de produção, o contexto e a situação comunicativa, tomemos a pragmática. A pragmática é uma área de estudos que pensa justamente o enunciado, o texto, a partir das condições, da situação comunicativa. Vamos tentar exemplificar minimamente. Se um professor está em sala de aula e demonstra um calor excessivo e diz, nossa, como está calor aqui, e um aluno levanta e abre a porta, ele não interpretou, ele não olhou apenas para o enunciado estrutural, como está calor aqui. Ele olha para outros pontos que não dessa materialidade, ele olha para o lugar onde esse enunciado está sendo produzido. Isto é o sentido para além da estrutura, por isso não mais se poderia, dizem esses linguistas, olhar como queria Saussure para a langue e não para a parole, para a língua e não para a fala. Uma outra vertente que está questionando e que questionou e que hoje cria uma série de possibilidades de interpretação é a análise do discurso. Todas essas áreas de que eu falo agora, elas começam a construir a partir de um pé da linguística, a partir da estrutura, mas elas definem os seus próprios objetos na medida em que elas têm a sua teoria definida e amadurecida. No caso da análise do discurso, é a estrutura, sim, que precisa ser pensada, é a materialidade, é a gramática, é a sintaxe, é a fonética. Com relação a essa estrutura que depende do lugar, das condições enunciativas para que o sentido possa ser apreendido ou mesmo produzido, vamos tomar um outro exemplo. Uma frase simples assim, o trem chegou. Uma abordagem estrutural vai pensar nesse lugar do trem e do chegou enquanto artigo, substantivo e verbo, a sua relação sintática, tudo isso está no nível da estrutura. Mas vamos pensar essa frase sendo produzida num lugar específico. E aí eu vou passar rapidinho para duas possibilidades. Uma delas eu tenho, acompanhem comigo, uma menina na idade aí de uns 19 anos, numa estação de trem dos Estados Unidos, ali no período da Segunda Guerra Mundial, em que espera o seu noivo retornar da guerra para que então ela pudesse se casar e ter o seu sonho realizado. Ela enuncia, o trem chegou. Há toda uma construção aí de sentidos de algo positivo, de felicidade. O trem chegou, traz junto com isso uma série de sentidos naquele momento. A outra menina, também na faixa dos seus 19 anos, também na mesma época, na Segunda Guerra Mundial, ela não está na estação de trem dos Estados Unidos. Ela está numa estação de trem da Alemanha nazista e ela é judia. Portanto, ela espera um trem para ir para um campo de concentração, ela está no processo de deportação. O mesmo enunciado é dito, o trem chegou. Aquele enunciado que trazia tanta felicidade para uma menina em outras condições de produção é um enunciado atrelado, neste momento, pelas razões históricas que nós conhecemos, possivelmente atrelado a uma situação de morte, de tristeza e de desespero. Isso para mostrar que a estrutura não significa ela mesma. Ela vai significar a partir de quem fala, onde fala, com quem fala, por que fala, com relação ao que se diz e ao que não se diz. E aí a gente entra em terrenos muito mais complexos e também interessantes de serem pensados, que é justamente o discurso. A análise do discurso é um campo que hoje orienta para se pensar a estrutura, como no caso do trem chegou por ele mesmo, mas também quem é essa menina, por que ela disse isso, onde ela está, ou quais são as outras condições que fazem com que esse discurso funcione. Um outro exemplo para nós fecharmos essa conversa sobre a necessidade de sair da estrutura para que o sentido possa ser produzido e apreendido, vamos prestar atenção em duas propagandas, ou de dois enunciados que eu extraí de duas propagandas. Em uma delas,
É uma propaganda de carro, é para venda de um carro. E lá está escrito assim: segurança, conforto, estabilidade. Tudo que uma mulher procura em um homem e um homem procura em um carro. A outra propaganda da mesma época, e isso é recente, agora no início em 2012, a outra diz assim: uma nova geração de panelas para uma nova geração de mulheres. Em termos de estrutura, está clara a estrutura da frase, está clara a sintaxe, está organizada a morfologia, mas em termos de produção de sentidos, você percebe que existe toda uma tradição de quem é o homem, de quem é a mulher, para que se coloque esse homem como aquele que vai comprar o carro e uma mulher que depende da segurança desse homem, da estabilidade que esse homem pode lhe dar. Todas essas questões, elas não estão de forma alguma na estrutura. Elas estão na história que se construiu sobre o que é ser homem. E aquela mulher que vai ficar feliz porque a ela é dada uma nova geração de panelas e ela se inscreve como uma nova geração de mulheres, novamente eu insisto, não é a estrutura que está ali, geração de panelas, nova geração de mulheres, mas a história que fez com que essas mulheres estivessem para o fogão e o homem para o carro. E aí outros discursos convergem. Homem pilota carro e mulher pilota fogão. Olha, eu estou brincando com uma coisa que é para justamente ilustrar que o estruturalismo, ele deixou um legado importantíssimo. Saussure, sem ele, nós não teríamos uma ciência linguística que pudéssemos pensar a língua em todo o seu processo epistemológico de construção dessa ciência, mas que hoje nós olhamos para isso de uma forma discursiva, enunciativa. A esses momentos nós temos que associar outras questões, que é o que se faz hoje em termos de linguística. Por ora, é importante que nós possamos compreender muito bem o que é a proposta do Saussure, o que é o estruturalismo, estudar exatamente esses níveis linguísticos, mas sem perder de vista que nós chegaremos então num ponto em que é preciso olhar para outros lados, para os lados em que o sujeito, a história, são convocados. Era isso que eu tinha para conversar com vocês hoje, espero ter sido clara e que eu tenha conseguido convidá-los a estudar cada vez mais esse espaço do estruturalismo, em que a estrutura ela funciona até um certo ponto, mas que nós podemos sim continuar sempre pensando a partir da estrutura outros elementos dos estudos linguísticos. Obrigada.